bocado do comodismo que vá ou não vai, ele ganha, por isso escuso-me de chatear. Sim, completamente, Foi um completamente. bocado isso. E creio que muita gente também fez um bocadinho o voto de protesto. Houve casos que eu sei de pessoas que são completamente Marcelo, mas que e isto é uma análise bastante interessante, porque ao votarem noutra pessoa, ele continuou com a sua maioria absoluta, mas houve outra pessoa que ao votarem noutra pessoa, não, o segundo não foi, pronto, o André Ventura, portanto as pessoas andaram muito à volta. Eu acho que estas eleições tiveram várias componentes que são completamente diferentes. Houve o André Ventura, que é as pessoas que queriam mesmo, houve a Ana Gomes, que obviamente muitas mulheres se identificaram com ela, e por várias razões, mas uma delas é só por ser mulher, portanto muitas mulheres votaram, como eu sei de várias amigas minhas, vão votar, as que comentaram o voto, vou votar porque é mulher, e nela, pronto, e a coisa era um bocadinho por aí, e as pessoas fizeram o próprio voto de protesto. Eu fui uma delas, eu não queria de todo que alguém tivesse em segundo lugar. O André Ventura foi uma acérrima defensora, não foi defensora, foi atacante no André Ventura, não fui nada defensora, e foi uma das coisas que eu realmente fiz pela primeira vez, foi fazer um voto de protesto. Então, mas votaste, não é? Sim, eu voto sempre. Mas tu já viste, para além do voto, a maior parte das pessoas que foram votar é porque tinham um segundo motivo, ou seja, eu vou votar porque eu não quero que não sei quem ganhe. Exatamente. Então não vais votar com aquele sentido de dever cívico, é o meu contributo para o país, eu vou porque eu não quero, ou porque eu quero, ou porque houve sempre ali eu reparei muito nisso nestas eleições. E comentámos. Eu acho é que a sociedade portuguesa é um pouco, como é que eu tenho a dizer, nós temos uma democracia muito bebé, não é? Temos uma democracia muito recente, e ao termos uma democracia muito recente, não deveríamos ter uma memória, não é? Um bocadinho melhor do que é que temos, porque há muito pouco tempo, não é? Éramos uma ditadura, e uma ditadura traz problemas seríssimos, e um deles é exatamente esse, é não podermos escolher e retirarem-nos todo o direito de escolha, e não percebo, e claro que obviamente vamos debater, isso é que tem interesse, não percebo como é que podendo fazer um voto, não é? Como é que podendo escolher, as pessoas preferem ficar sossegadas e dizer não, vou deixar os outros escolher a minha vida e o que vai acontecer no país e no mundo. E o que é assustador é que vimos problemas gravíssimos. Está aqui uma brasileira que vive cá, deve estar de cabelos em pé, coitada, com o que está a passar no país dela. Houve o caso gravíssimo do Trump, não é? Que não sei se há aqui alguém pró-Trump ou não, mas à partida perceberam, mesmo os pró-Trump perceberam que foi um problema, e como é que as pessoas ainda se sentem no direito, porque eu acho que aí é que é um problema, se sentem no direito de não votar. Isto é que a mim me aflige e assusta, porque não consigo sequer... Então eu proponho que a gente se apresente, não estamos ainda completas em termos de palestrantes, mas já temos aqui muitos participantes. Que bom. Uau, que bom. Isso é maravilhoso. Sim, vocês conseguem ver? Confirmo. Não, mas acreditamos na tua palavra. Não, já só quero perceber qual é o vosso grau de visualização, porque isto... Eu consigo ver os tem tantas opções que a gente até se perde, não é? Mas pronto. Então, eu quero agradecer-vos, primeiro a vocês, os palestrantes, de terem aceito vir cá falar sobre este assunto. Eu confesso que avancei porque sou assim, porque decidi falar nisso agora, porque achei que era oportuno, uma vez estamos em casa, como quem diz, mas pronto, estamos mais tempo em casa, temos mais tempo disponível, em princípio, para refletir sobre vários assuntos da nossa vida, e este é um assunto sobre a nossa vida, que nos diz respeito, mas não estava tão segura que houvesse que a adesão fosse a que aparenta estar a ser. Então para mim já é uma grande vitória, mobilizar as pessoas em torno de um tema que aparenta ser um tema que temos estado a ignorar nos últimos tempos, é quase que um contrassenso, mas pela positiva, e portanto obrigada por vocês terem aceitado vir.
E aos que nos assistem, aos participantes, eu não vou poder ligar todos à câmara, mas se efetivamente algum de vocês tiver uma intervenção e quiser falar, quiser partilhar connosco alguma ideia a certa altura, vocês têm aí para os que não estão familiarizados, têm aí uma função que é levantar a mão, eu vejo aqui e depois faço aqui um upgrade para que vocês possam falar e que a gente possa ligar a câmara, ok? Agora, eu vou começar por pedir aqui às minhas convidadas para que se apresentem. Eu vou começar por ti, Helena, que sim, os participantes sabem quem tu és. Muito bem. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, primeiro. Fiquei muito contente e por poder ter aqui algumas pessoas que eu conheço e que também vão dar uma opinião que para mim é bastante válida. Acho o tema fantástico e dentro da minha área de trabalho eu tenho uma empresa de eventos que está fechada agora, desde 13 de março de 2020, e trabalho também na área de imobiliária de grandes projetos. Também estou ligada à parte de arquitetura, tenho um ateliê no LX Factory, onde presto assistência à parte toda de clientes, etc., do gabinete de arquitetura do Ricardo Zucht. E pronto, é isto que eu... E agora estou em casa e faço umas colagens e uns webinars. E uns webinars e uns jantarinhos ótimos, pronto, basicamente é por aí. Boa, Esperança. Apresenta-te, querida. Olá, obrigada ao Sandra pelo convite, obrigada a todas vós que se encontram presentes. Eu chamo Esperança Pandé, sou formada em medicina tradicional chinesa, sou muito ligada à parte natural. No entanto, sempre tive uma preocupação com relação à comunidade no Porto, nesse caso em Portugal, no Porto, para quem nos está a ouvir. Sempre fui ligada à parte reivindicativa. Enquanto trabalhava e estudava, era dirigente sindical no SESP, SES Norte, dos escritórios de serviços. Fui a primeira negra no grupo Auchan enquanto delegada e depois dos corpos dirigentes do sindicato, em que intervia nos direitos dos trabalhadores e outros assuntos. Entretanto, depois fui fazendo a minha caminhada pela parte da comunidade africana, nesse caso angolana, enquanto associação de estudantes, depois enquanto membro e militante do MPLA, depois também enquanto coordenadora adjunta da OMA, a Organização da Mulher Angolana, em Portugal, nesse caso no Porto. Fiz parte da Casa de Angola, na direção da Casa de Angola, no Porto. Pronto, trabalho como empresária, estou ligada a alguns ramos de investimento, agora estou a começar com relação a investimentos em Angola. Pronto, estamos a fazer a ponte, basicamente é isso. Fantástico, ok, ótimo. Obrigada. Sandrine, podemos saber um pouco mais sobre ti? Bem, eu sou a Sandrina, estou à frente de uma empresa que é a Fashion Studio, que é uma empresa que tem 4 áreas. Uma delas é a agência de modelos, temos o Lab, que está mais ligado à parte da produção de moda, escola, academia de moda. Nós, por exemplo, tomamos conta da imagem toda da Sport TV, da Bola TV, estamos muito ligados a artistas, uma comunidade cá em Angola, também já trabalhamos com muitos artistas angolanos. Tem a parte de comunicação, nós fazemos gestão de redes, websites, design gráfico e por aí fora, e uma empresa de audiovisuais. Eu fui apresentadora da RTP África e RTP Internacional durante 10 anos, sempre ligada à área da moda, que é mais a minha área, dou formação em várias escolas. Na área política, já fiz assessoria de comunicação de um político a uma Câmara Autárquica, já fui a pessoa que trabalhou a parte de moda toda da União dos Exportadores da CPLP, uma grande ligação aos países de língua portuguesa. Uau. Não sou ativista, não sou ferrenha de nenhum partido, mas sou uma pessoa que dá muito valor ao papel da mulher na sociedade e fico muito feliz por me terem convidado, porque normalmente quando me convidam para palestras é para falar ou de autoestima, ou de imagem, ou de maquilhagem, ou de doenças, sempre este lado muito mais exterior. E eu acho que esta sensibilização e o apelo ao voto, acho que tem de vir de cá de dentro, não é?
Sim. E nós temos, e aquilo que o meu papel hoje convosco aqui é esclarecer-vos um bocadinho em termos de tendências, como é que a população está a reagir a tudo o que é estes inputs decisivos na comunidade. E como é que isto tudo está a transformar e impacta todas as áreas da vida e não é só na política. Boa. Então, muito obrigada por estar aqui convosco, fico muito feliz. Boa, muito obrigada. E a Cláudia? Vais falar um bocadinho de ti, querida? Sim. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Neves, sou brasileira, como podem perceber, e baiana. Estou em Portugal há 4 anos, vim para fazer um mestrado e aqui fiquei. Sou advogada desde 2009 no Brasil e desde 2017 em Portugal. Minha atuação é na área de direito das famílias. No entanto, no Brasil, como funcionária pública, durante muitos anos, estive diretamente ligada à política. Aqui em Portugal, abandonei um pouco essa função, hoje muito mais como observadora, mas acredito que essa discussão pode beneficiar, e sobretudo as mulheres, né, no sentido de participação na sociedade. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir. Boa. Então, eu vou contextualizar aqui a questão, portanto, o que é que realmente me fez pensar nisso. Eu sou uma pró-democrática de primeira linha, ainda não sou ativista, mas estou a caminho. Pró-democracia, completamente, ou seja, para mim, foi das melhores instituições, vamos dizer, que se criou. A democracia, não, eu vejo com muito respeito, até devido ao meu background e os países pelos quais eu já passei, portanto não dou como garantida. Aliás, acho que já há várias situações mesmo no Ocidente já nos fizeram, ou deviam pelo menos alertar-nos para o facto que ela não está assim tão garantida quanto isso, e julgo que se nós, enquanto sujeitos dessa democracia, não levarmos a sério, então muito provavelmente há quem se vá aproveitar disso e vai pôr os nossos direitos em causa. E para mim o início de tudo é escolhermos quem nos dirige, quem nos governa. No caso, em Portugal, já desde 1911 que se vota. É verdade que no início, com algumas restrições, eram só os chefes de família, e depois eram só chefes de família, mas desde que fossem homens, e enfim, foi evoluindo até que só depois de 1975, estou a contar a história para quem não a conhece, só depois do 25 de Abril é que realmente o voto se tornou universal. E desde aí, por incrível que pareça, houve, claro, uma participação considerável logo nos primeiros anos, mas depois foi sempre a decair. Portanto, o que me faz concluir que esse desinteresse, não sei se pela democracia, mas em todo caso, pelo processo de votação, não é de hoje, ou porque as pessoas se acomodaram e acharam que, ok, de todas maneiras as escolhas que se apresentam são estas e não vale a pena me deslocar, ou por outros motivos que nós vamos aqui conversar. A verdade é que as coisas foram sempre evoluindo de forma que hoje chegássemos ao ponto em que estamos, temos 60% de abstenção. É verdade que este ano, já a Helena há bocadinho estava a comentar em bastidores que este ano é um ano excepcional porque é um ano Covid e havia muita gente que efetivamente não podia se deslocar. É verdade que houve vários problemas no estrangeiro com os imigrantes portugueses no estrangeiro que não puderam votar por correspondência, porque pronto, não se organizou nada disso, e então, apesar de tudo, é 1 milhão e, sei lá, 1,5 milhão de pessoas também que não votou. É verdade que havia aqui um candidato, eu diria, com o seu grau de intensidade aqui na política portuguesa, e na minha ótica devia animar as pessoas, ao contrário, eu acho que ele até mobilizou, mas devia mobilizar as pessoas ou por sim ou por não, mas para mim devia significar as pessoas irem votar mais, porque pela diferença que ele fazia face a todas as propostas anteriores. A verdade é que não foram, e eu considero que se calhar
por causa de todos os fatores extraordinários que aconteceram este ano, devemos ter perdido, se calhar, 5% dos eleitores, mas realmente, de todas as maneiras, na eleição anterior foi 51%, quer dizer, para chegarmos aos 60%, se não fosse este ano, seria daqui a 5 anos. Então, eu como cidadã, é aqui que eu moro, é aqui que foi esse país que eu escolhi para morar, preocupa-me e como tenho uma certa sensibilidade para a política, achei que podia ser um tema interessante para trocar com mulheres, porque as mulheres têm outro pragmatismo, com todo respeito pelos homens, têm uma visão um pouco diferente das coisas e muitas vezes essa visão não é ouvida, não temos oportunidade de falar sobre aquilo que pensamos, sobre os temas que nos dizem respeito, os nossos temas em comum, e a democracia é de facto o nosso tema comum, e então por isso é que eu lancei esse desafio e ainda bem que aderiram. Nós não estando completas, vamos começar ainda assim, vamos começar aqui a fazer um desfile sobre as várias questões que eu tenho aqui para colocar. Repito para quem acabou de entrar enquanto participante, que se quiser entrar com vídeo, ou se quiser colocar uma questão, ou se quiser intervir, isto é uma conversa, portanto eu não pus todos a priori já com vídeo, mas podem perfeitamente levantar aí a mão naquele botão que eu automaticamente faço o upgrade, ok? E se me quiserem dar um toque para alguma coisa, também não hesitem. Então, nós tínhamos começado aqui a falar sobre, e nós podemos efetivamente fazer a coisa no outro sentido, que é, chegámos aos 60%. A Helena tinha uma opinião que parece que era consensual sobre o que é que nos levou a chegar aos 60%. Acha que 60% não é um número que deve ser considerado pelas circunstâncias que já falei há bocadinho. O que é que tu achas sobre isso, Sandrine? Eu acho que os 60% refletem o estado completo do nosso país, em termos de amorfismo, de deixar andar. Eu acho que é um bocado assim. E começa de pequenino. Eu continuo a achar que nós não cultivamos nas crianças, desde pequena, esta vontade de se fazer parte do todo e nós delegarmos sempre nos outros a tomada de decisão. Eu acho que deve ser um orgulho para nós poder votar. Eu penso nisso cada vez que vou votar. É quase como se fosse uma emoção de saber que os meus antepassados deram muitos a vida para que eu o possa fazer. Então é um orgulho eu poder ir exercer o meu voto e poder mostrar qual é que é a minha escolha. Às vezes as pessoas dizem-me assim, mas não há ninguém que se aproveite, os partidos são isto ou aquilo. Eu digo, ok, então vai votar e vota em branco, mas manifesta a tua opinião. Uhum. Então eu acho que é muito cultural. Nós vivemos numa sociedade, eu dou formação de tendências, como me explicava há pouco, e nós analisamos muito a sociedade no seu todo, para onde é que nós estamos a evoluir. E nós vivemos num paradigma que nós chamamos de hipermodernidade líquida, quer dizer que nós adaptamos-nos às circunstâncias, muito resumidamente. Mas uma das grandes características da nossa hipermodernidade líquida é esta falta de consciência do todo e um pouco a falta de cultura. Ou seja, nós nunca tivemos tanto acesso à cultura, nós temos tudo à nossa disposição, temos bibliotecas, temos Google, temos internet, temos motores de pesquisa para tudo, livros online gratuitos, ou seja, nós nunca tivemos tanto acesso à cultura e simultaneamente nós nunca fomos tão ignorantes. Ok. Não querer saber. Eu acho que não é, desculpa, não acho que não é só à cultura, eu acho que nunca tivemos tanto acesso à informação. A tudo, a tudo. A cultura vem por inerência, nós temos acesso à história e ao teres acesso à história, a cultura é uma coisa, mas quando tens acesso à história ainda é mais grave. Claro, porque exatamente o que tu estás a dizer, de as pessoas, ao terem acesso a anos e anos e anos de restrições e impossibilidades de voto, podem ler, podem pesquisar, mas mesmo assim continuam a não votar e a não querer saber. Portanto, para vocês são sempre as mesmas pessoas que não votam? É um pouco o comodismo geral. Não é só no voto, é em tudo. Se a pessoa não estiver, vou-me chatear para quê? Vou sair de casa para quê? Acho que é um bocadinho em relação a tudo. Mas acham que são sempre as mesmas pessoas? Ou seja, a coisa acham que não evolui em termos de quem é que não vota? Sim, há pessoas que nunca foram votar e que não querem saber. Ou depois há outras pessoas que começaram por votar e depois quando começa a ganhar
o lado que elas não queriam que ganha, diz, eu nunca mais vou votar, então o que é que eu lá vou fazer? Eu vou exercer o meu voto, ganham sempre este ou aquele. Eu acho que é um conjunto de fatores, não podemos apontar o dedo só a um fator. Okay. Mas para mim, é muito esta falta de querer estar informado, de querer saber mais, de querer participar, de sentir orgulho no voto, no sentir orgulho no nosso país. Eu acho que isto tudo junto leva a que as pessoas muitas vezes prefiram fazer outra coisa e não irem votar. Mas então, Sandrina, o que é que leva? Porque, como tu dizes, nós hoje temos informação, temos formação, tá? As pessoas são altamente formadas, não é? Bem mais do que a média, pelo menos do ponto de vista académico. Agora, é verdade que a formação académica só não serve, mas ajuda. E então, de onde é que vem tanto desinteresse? Ou seja, será que nós, a imprensa, por exemplo, tinha um papel a fazer nesse sentido? Ou será que os próprios candidatos deviam se empenhar mais? O que é que acha, Cláudia? Não ouvimos a Cláudia, não é? Sim. Ok, sim, Cláudia. Peço desculpas. Eu, sinceramente, apesar de que, como a Sandrina falou, tanta informação, mas ainda assim a maioria das pessoas, ou grande parte, não buscam informação por si só. E a imprensa, por vezes, de forma tendencial, para um lado ou para o outro, acaba direcionando o cidadão para determinadas opiniões. E que essas opiniões nem sempre correspondem à realidade de determinadas pessoas. E o que eu acho é que determinados grupos não se sentem representados pelo aquilo então, que é mostrado. Representatividade, então. Exatamente. Eu acho que até pela atuação do político após as eleições, né, ele tem várias reuniões, tem comissões, ele acaba se distanciando da população. Ok. O discurso muda, porque tem que mudar, porque agora ele representa uma instituição. E o que acontece, um dos fatores, a minha opinião, é que quando aparecem determinadas figuras com discursos mais incisivos e que, de certa forma, às vezes fala até uma linguagem mais popular, acaba atraindo a atenção de alguns. Sim, pois que é o que está a acontecer em Portugal e no resto do mundo também, não é? Isso que é Exato. Um novo fenómeno. Mas isso tem nome, é um fenómeno que é o populismo, não é? Portanto, que Cláudia, certo? É certo. Sim. O que a Cláudia acabou de referir é um populismo, portanto, é haverem determinadas pessoas que vêm dizer exatamente o que os outros querem ouvir e como eles não têm opinião própria, acabam por seguir esse tipo de lógicas e de raciocínios. Ou seja, acabam por avançar por mérito dos outros, não é? Pela falta de capacidade de comunicação dos outros sobre a sua estratégia política, eventualmente. E por não tem uma opinião formada, é muito fácil usar a demagogia e usar o populismo em que qualquer um de nós pode dizer isto está tudo errado e não apresentar soluções. Portanto, é muito fácil tudo isso, e para o povo, ou seja, para a grande parte das pessoas que, como a Sandrine diz e bem, não se querem informar, é fácil agarrar e votar naquela pessoa que realmente grita e combate e diz banalidades da boca para fora, não é? Pois, combatividade, não é? Parece que aqui parece que está a faltar, não é? Na maior parte dos candidatos, não é? Com qualidade, não é? Com qualidade, okay. Isso depois é relativo, não é? Não, mas eu sou a favor de todo, a política para mim é transversal.
Eu acho que a qualidade tem que ser no debate, a qualidade tem que ser no debate, na forma como o debate é feito, na forma como todas as... na política existe para mim, e viu-se este ano, uma grande falta de respeito, não só como políticos, mas como pessoas. Não se respeitavam uns aos outros nos debates, os debates foram muito fracos, houve uma qualidade muito fraca, e como a Sandrine diz, e que eu acho que tem toda a razão, foi exatamente, é um produto do que nós somos. Gostamos de debates políticos como se fossem debates futebolísticos, por exemplo. Da boxe. Nós tivemos um caso que, por exemplo, a maioria das pessoas que eu ouvia falar pegavam, eu vou dar um exemplo, o André Ventura diz que não gosta de ciganos. Eu também não gosto de ciganos, então vou votar nele. E eu perguntava, mas tu foste ler os princípios do partido dele, foste ler tudo o que é que ele pretende fazer? Não, mas ele não gosta de ciganos, eu também não gosto, então vou votar nele. Eu acho que as pessoas são muito superficiais nas coisas. Ou seja, o populismo funciona. Funciona. Ou seja, que as pessoas... Não, o populismo funciona e é o grande problema da humanidade neste momento. Nós estamos será a ver que o grande problema da humanidade não será o facto dos outros não conseguirem passar a sua mensagem, não é? Ou seja, se nós consideramos que, apesar do grau de combatividade e de agressividade e de comunicação, a capacidade comunicativa dos candidatos mais populistas, mais carismáticos, a verdade é que os outros não conseguem comunicar. Portanto, se não conseguem comunicar, passa não é tanto por aí. Eu às vezes acho que as pessoas estão tão fartas do sistema que quando aparece alguém que é um bocado antissistema, vão votar nessa pessoa só por achar que então se é diferente, sim. É melhor. Mas a Esperança, por exemplo, eu gostava de ouvir a opinião da Esperança. Será que isso significa que as pessoas não têm capacidade de reflexão, por isso é que vão votar, ou seja, os poucos que ainda vão votar muitas vezes nessas opções mais novas, mais recentes, mais modernas, mais populistas, mais carismáticas, por isso, ou porque efetivamente são estes que têm a forma mais eficaz de comunicar aquilo que elas vão fazer e que realmente acaba por tocar nas pessoas, tratar dos problemas das pessoas, problemas que elas vivem todos os dias. Será que é nisso que reside o déficit? Será que é um déficit de comunicação que estamos aqui a falar dos outros? Porque dizer que há excesso de comunicação de um lado, ou seja, o populismo, que é aquele excesso aquela demagogia, né? Eu faço isso, eu vou fazer aquilo, aqui há esse problema. O método da atração. Mas pelos vistos funciona. O populismo, desculpa, Sandra, eles não dizem eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. No populismo é o contrário. Ou seja, o populismo, eles dizem isto está errado. Aquele fez mal, aquele fez errado, é o contrário, é apontar o dedo e não apresentar e não dizer eu vou fazer assim, portanto, não então, apresentam uma solução com bases, não é? Que esteja uma solução que uma pessoa inteligente consiga acompanhar e dizer sim senhora, isto tem pernas para andar, é uma linha de pensamento que sim senhora podemos ir por ali. Não, eles fazem muito o uso do está errado e pronto, e vão continuando que está errado, e as pessoas está errado, mas não sabem, não apresentam alternativas. Ok. É assim, Sandra, com relação, eu observo, eu gosto de observar o comportamento da sociedade, não sou socióloga, mas gosto de observar, porque é algo que já está inato em mim, e gosto de falar com exemplos vivos. Eu vou dar o exemplo de quando existem reivindicações em massa, dificilmente, para conseguir um número considerável para vencer aquilo que é o motivo da reivindicação, as pessoas geralmente ficam por detrás nos bastidores, reclamam, mas no momento de dar cara, 50 pessoas para dar cara já é muito. Eu acho que isso tem a ver com a história do próprio povo português, tem a ver com a cultura portuguesa. O antes 25 de Abril e o pós 25 de Abril. Tem exemplos vivos de imigrantes que foram para a Venezuela. Existem pessoas, há determinados grupos que caracterizam-se para emigrar. E são aqueles portugueses que têm instinto de aventura.
Com relação àqueles que estão cá, que não saem de cá e também não fazem nada para mudar aquilo que é o cenário, porque podemos apreciar que a sociedade portuguesa passou por várias mudanças em termos de cultura, em termos de socialização, por causa do número de imigrantes que agora se encontram em Portugal, a influência de culturas, o intercâmbio, o fluxo migratório. Isso alterou muito, em termos da sociedade, a sociedade está com uma mente muito mais aberta que era antes. Atendendo isso, e não fugindo do que as colegas disseram, as pessoas estão acomodadas, são. Para reivindicar que, por exemplo, no caso concreto, na altura em que eu trabalhava e representava o sindicato, o subsídio da alimentação ou o salário, porque as tabelas salariais já foram acertadas e deviam, na altura, havia uma disparidade entre Portugal e Espanha, entanto, a empresa era do grupo espanhol e francês, e as pessoas simplesmente acomodavam-se, tinham medo de fazer mudança, de fazer acontecer, e também tinham medo de fazer ouvir a sua voz. Era necessário fazer uma ginástica de bastidor. Mas medo porquê? Porquê que teriam medo? Eu acho que leva as pessoas a ter medo, quer dizer, aqui ninguém corta a cabeça de ninguém pelo facto de reivindicar, não é? Não, para aceitar uma mudança é preciso ter coragem. Para fazer acontecer é preciso ter coragem. Então, essa mudança beneficia? Ainda assim, dar a cara e dizer eu também quero, fazer voz enquanto eu assino por baixo as tuas palavras, é muito mais fácil dizer eu também assino em meu nome. Claro. Falar em nome próprio é preciso ter coragem. Falar por detrás e ter alguém que represente o teu nome tá bem, mas é o voto mais confortável. O voto, tanto quanto eu sei, o voto é secreto, não é? Portanto, se o voto é secreto, não se aplica aqui esta situação. Entrou, entretanto, a Ruth. Bem-vinda, Ruth. Estás sem som, querida. Podias ativar aí o teu som, por favor. Eu já estou aqui há um tempinho, mas não quis interromper. Eu sei, eu vi-te. Estava-se aqui para não perdermos o raciocínio. Podes falar um pouquinho de ti, querida? Nós já nos estivemos a apresentar aqui, para o pessoal saber quem tu és. O meu nome é Ruth Abadia, sou fotógrafa. Fotógrafa já há cerca de 10 anos. A minha área é comunicação e marketing, sempre trabalhei na área do marketing, fui diretora de marketing de várias empresas na área do turismo, até que larguei tudo pela fotografia. Sou uma networker por natureza, sou defensora das mulheres completamente. Uau! Mas és feminista ou não? Não. Não, ok. Nada de feminismos, nada de extremismo. Não, mas acho que as mulheres, quando se ajudam, o mundo anda de uma forma muito mais rápida. Sim. E sem dúvida agradeço imenso o convite, agradeço imenso à Helena por se ter lembrado de mim também, e efetivamente acho o assunto muito interessante. Já o discuti várias vezes entre amigas, e pronto, só não votei uma vez na vida, fica aqui. Foi? Uau, porque essa é a pergunta que eu ia fazer a seguir ao pessoal, se toda a gente vota, ou se estamos só a falar dos outros. Estava nos comentários, mas sempre votei. Boa, então votas. E não sei se apanhaste aqui o que nós estamos a falar sobre o que é que leva as pessoas a não votar. Já se falou aqui da falta de representatividade, perdão, as pessoas não se identificam com os candidatos. Já se falou do fator ignorância, se as pessoas não evoluíram e portanto, não percebem a importância da democracia, a importância do voto para a democracia. Já se falou no facto do populismo, de certa forma, acabar por absorver o resto da comunicação dos outros candidatos e também incentiva as pessoas a ir para o voto, enfim, ou seja, a falta de combatividade dos candidatos faz com que eles não consigam passar a palavra, não consigam perceber o conceito político, o projeto político que eles têm. O que é que tu achas disso? Bom, eu acho que acaba por ser um bocado de tudo. Eu acho que há muito comodismo. As pessoas estão muito acomodadas. Se tiver um dia lindo de sol de praia, não vão votar.
não entendem o voto como um poder. Isto efetivamente é um direito que nos foi dado com tanta dificuldade, e é um dado adquirido. Portanto, votar é uma coisa como ir ali ao supermercado. Não tem, não para toda a gente, obviamente, mas a ideia que eu tenho é que as pessoas não abdicam de nada para ir votar. E efetivamente votam muito pelo seu partido. Talvez agora eu sinta que tem vindo a mudar. Eu acho que as pessoas já se identificam mais com este ou outro candidato, mais para além do partido. Já vi pessoas que eram do PSD a votarem em pessoas do PS ou agora de partidos independentes, porque efetivamente começam a se identificar com ideologias. Mas também eu acho que é uma questão de modas. Por exemplo, esta história de toda a gente meter a fotografia com o batom vermelho, quando é para fazerem coisas virais do Instagram, das redes sociais, as pessoas estão lá, mas para votar, efetivamente, eu acho que há um longo caminho para sensibilizar as pessoas relativamente a isso, as mulheres, neste caso. É verdade, mas de facto, a julgar pela quantidade de pessoas em Portugal e no estrangeiro que aderiram ao movimento do batom, a gente até podia achar que a candidata ia ter um melhor resultado, mas não aconteceu. Portanto, é isso, né? As pessoas até falam, no seio familiar e entre amigos, mas depois não se deslocam. Então, mas e se elas não se deslocam, vocês acham que eventualmente facilitar o acesso ao voto, ao sufrágio, às urnas, sei lá, por voto por correspondência, por voto digital, acham que isso pode ser uma solução, ou várias soluções, enfim, acham que se for facilitado, se de repente se encontra uma maneira de se conseguir votar, fazer o voto digital, que atenção, é muito delicado como tema, porque com a quantidade de hackers, uns melhores que os outros, que andam por aí, corre-se realmente o risco do nosso voto deixar de ser secreto, de haver fraude, enfim, há todos esses riscos. Nós estamos a partir aqui de um cenário, vamos fazer de conta, então temos aqui um grande sistema de controle digital e que a gente até consiga votar a partir de casa, como estamos aqui hoje. Olha, hoje vou votar. Olha, vê lá e tal, dá-me mais tempo para refletir, fico menos nervosa. Acham que isto pode ser uma solução? Acham que é viável? Ou quem é que quer falar sobre isso? Posso dar a minha opinião. Eu acho que quem quer votar encontra sempre um jeito para ir votar. Quem não quer votar, por muitos instrumentos que tu lhe dês, se não quiser votar, mesmo que tenha o voto à distância de um clique, dá muito trabalho fazer um clique. Pode resolver alguns casos de incapacidade de mobilidade de algumas pessoas, que realmente é a única solução. Agora, se tu fores a reparar, e nós falávamos nisso há pouco com a Helena, se a maior parte dos velhotes não foram votar porque não conseguiram ir votar, não é porque lhes dão uma solução digital que vai resolver, porque eles digitalmente também não se vão adaptar. Sim, mas podemos levar o voto a eles, podemos ter urnas nos lares, não sei, correspondência. Olha, eu lembro até quando eu trabalhei na campanha política, lembro que nós colocámos autocarros para ir buscar as pessoas que não tinham meios para se deslocar a casa para poderem ir votar. E continuo a achar que isso foi um dos fatores que fez o candidato ganhar, porque ele falou às minorias e ajudou essas minorias a conseguirem fazer algo que elas queriam fazer e que não tinham como. Porque viviam em bairros que era muito difícil naquele dia deslocarem-se por várias razões. Então arranjaram-se autocarros que iam buscar essas pessoas e levar e por aí fora. Tudo o que for para solucionar para melhor, obviamente que é bem-vindo, mas eu não acho que isso seja a solução milagrosa para que de repente a abstenção passe a 10%. Não acho. Mas então, e qual é a solução milagrosa? André? Vou-te voltar à primeira conversa que nós tivemos, é educar desde criança. Ou seja, as escolas têm aqui um papel fundamental, não é? O dever cívico, a educação, o fazer parte de um todo, aquela memória coletiva que faz de nós um povo. Eu acho que as pessoas, muitas, não têm isso enraizado. O orgulho de ser português, o orgulho de participar, seja aqui, seja em qualquer país. Nós temos de ter orgulho. Sentir isso como faz parte de nós, não é uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com todos nós. E acho que isso só desde criança, só na educação. Patriotismo. Mas isso, pronto, temos que contar com as escolas, não é? Portanto, é preciso já que as escolas, que são bastante púdicas, eu não sei se por sistema, por lei ou por cultura, a verdade é que as escolas sempre hesitam bastante quando se toca de falar de política. Eu nem percebo porquê, porque realmente
enfim, se não se pode falar de política nas escolas, pelo menos do ponto de vista da educação cívica, como tu tens falado, eu não sei onde é que se vai falar, mas vocês acham que isto, para Portugal é viável? Acham que... Eu acho que é um perigo, desculpa, acho que é um perigo a escola falar de política. Nós em muitas das situações que estamos aqui a falar, estamos sempre a olhar para nós e para o nosso núcleo, e nós temos que pensar isto uma visão um bocadinho mais holística, não é? Portanto, temos que olhar para um país e perceber o aproveitamento que iria existir. Sim. O ser humano não é fantástico, como nós já devemos ter chegado a essa conclusão há algum tempo, e iria haver um aproveitamento na escola para venderem o peixe, não é? Que lhes interessa, no fundo, seja, não é? Porque se o professor for de direita, vai falar de política defendendo os seus interesses. Se o pai portanto, isso depois vai criar conflitos em casa, como é óbvio, não é? Se o professor for de esquerda, vai apresentar as suas razões de outra forma completamente diferente. E eu sei disso porque nós, antes das eleições, eu tenho uma enteada com 12 anos, e nós, antes das eleições, tivemos aqui um debate muito aceso cá em casa sobre o que se era bom ser de direita, porque a miúda, infelizmente, não percebia o que era ser de direita e se era bom ser de direita, ou se era bom ser de esquerda, ou se era bom ser comunista, ou se era bom... Pronto, ela não conseguia perceber, porque havia pessoas que lhe diziam que ser de direita é mau, e havia pessoas que me diziam... E na escola, eu acho que poderia ser um problema bastante grave, na minha opinião. Falar de política os programas... nesse sentido, sim. Eu acho que tu falares de partidos e ideologias políticas é mau. Falares de política no sentido de dever cívico, de contribuição para a tua escolha, acho que é bom. Tem mais a ver com... Mas talvez não seja de política, mas sim de direitos e obrigações como cidadão. Eu acho também sair em si, dizer-lhes que têm que cumprimentar uma pessoa mais velha quando entra na sala, por exemplo, e dizer que tem que votar. São duas situações que, parecendo que não têm nada a ver uma com a outra. Eu estou 100% de acordo com a Sandrine quando ela diz que a educação é o centro disto tudo. Sim. E para mim a educação é o centro, e cada vez vejo mais as pessoas mal educadas, não é mal educadas, é com pouca educação, não terem a noção do que, até onde é que podem ir, onde acaba o respeito de um e começa a liberdade da outra pessoa. Sim, tudo isto para mim é muito... A ver, então, a educação há de haver. Portanto, se calhar é um misto, é o tal misto de soluções que pode fazer chegar a melhorar a situação. Mas então, essa questão interessa-me bastante, porque eu tenho filhos de todas as idades, mais ou menos, e interessa-me bastante, faz quase lembrar aquele caso que houve aí em França há pouco tempo, em que o professor tentou falar política e correu muito mal, não é? Foi decapitado, literalmente. De religião também correu mal. Pois, mas sabemos que está interligado, não é? Portanto, as coisas... Não falou de futebol, assim, são promovidas pelos políticos, pela política, não é? São eles que gerem toda essa questão ligada à tolerância, enfim, essa é que é a questão, é que o poder está nas mãos dessas pessoas como as não elegentes, quando não vamos votar. E elas é que decidem... está aqui um barulho estranho. Ok, não, eu tenho receio, deixa-me... Está aqui um barulhinho. Pronto, se tu me dizes, não, eu tenho receio que isto vá descambar e que de repente agora a escola se torne num lugar de promoção política e tal, os programas nas escolas normalmente são aprovados por uma entidade, que é o Ministério da Educação, não é? E, portanto, eu assumo que temos responsabilidades, assim como há esse tema, o tema da religião. Às vezes toca-se na religião no sentido informativo, nas escolas, eu sei que sim, mas nem por isso está ali a influenciar as pessoas para serem de uma religião ou de outra, não é? Portanto, é verdade que há esse risco, sobretudo numa fase embrionária, mas eventualmente... Mas não é uma possibilidade, porque senão, se não educar, vamos lá ver, se os pais não fazem o trabalho em casa, porque muitas vezes eles próprios não percebem a importância do tema,
só podemos contar com as escolas para fazer isso, não é? Para incutir esse dever cívico, e como este há vários outros deveres cívicos que precisam de ser absorvidos, precisam de ser ensinados às crianças, para que eles se tornem nos adultos mais flexíveis, melhores, mais participativos, não é? Que contribuem. Por isso, de facto... Eu acho que assim como os canais acabam por ter influências partidárias, toda a gente sabe que isso acontece, na escola poderia haver, a escola nunca pode ser um sítio de lavagens cerebrais, não é? Sim, claro. Eu acho que não sei se iria conseguir controlar, independentemente de se aprovar ou não, o que os alunos iriam aprender. Eu acho que talvez houvesse quem tirasse partido disso, por isso se os pais não tiverem um papel preponderante aí, sim, na educação, acho que sim é importante explicar o que é um país monárquico, o que é uma república, o que é explicar o que é um partido de direita, um partido de esquerda, sim, ensinar este tipo de coisa. Não é? Exatamente. Agora, o resto eu acho que talvez seja complicado para já, não sei. Vamos ouvir aqui, olha, temos aqui a Ana, por exemplo, que é participante, não é palestrante, mas que tem estado a dar aqui o toque para falar. O que é que ela tem para nos dizer sobre isso? Ana, consegues ouvir-nos? Eu estou conseguindo ouvir. Boa, então, levantaste a mão. Olha, eu queria voltar ao início da conversa e lembrar que uma coisa, o que falta fazer muitos de nós irem votar é a falta de uma política apaixonante, é a falta de uma política de ambição e transparência. Sem isso, as pessoas não conseguem sair de casa. Existe uma desmotivação, existe partidos políticos que estão mortos, não desenvolvem, não deixam com que as pessoas se apaixonem e queiram saber sobre eles, não é? Sim. Foi como vocês estavam a falar sobre o batom vermelho. Não adiantou nada o batom vermelho, o que estava por detrás do batom vermelho, o partido não era apaixonante, foi uma moda, ou seja, a moda pegou, passou, mas até agora ninguém lembra disso. Então, eu acho realmente que falta uma política apaixonante, transparente e ambiciosa. Mas tu achas que isso depende de todo um sistema? Ou seja, acho que Portugal está preparada para ter campanhas como acontece, por exemplo, na América, que eu sou apaixonada, na América ou no Brasil. Tu pensas que Portugal culturalmente está preparado? Qual é o caminho para lá chegar? Eu acho que Portugal tem que começar... Sim, Portugal tem que começar a se preparar para isso. Eu acho que em Portugal, eu já vivo aqui há mais de 20 anos, eu acho que o político ele é contido, ele não se apresenta, ele não é transparente, entende? Ou seja, deixa com que a gente tenha algumas dúvidas. Okay. Eu, quando vi os debates políticos esse ano, não puxou por mim. Eu só lembrei, sabe do quê? De uma coisa estúpida. Eu não sei se aqui alguém gosta do Ventura, mas eu só lembrei do Ventura e das coisas disparatadas que ele dizia, porque lá está, a falta dessa política apaixonante fez com que nós ouvíssemos quem? Aquele que pegou naquilo que faltava e veio para cá e falou, né? E a gente não esqueceu. Hoje o Ventura, ele conseguiu o que ele queria. Ele não conseguiu se eleger, mas ele conseguiu se tornar um político conhecido. Sim. Mesmo errado nas suas falas. Okay. E eu acho que a gente tem que Portugal deve mudar um pouquinho aí. Falta isso, falta um político assim, apaixonante. Mas é um político, é uma dinâmica diferente, não é? É engraçado que dinâmica diferente. Eu lembro exatamente. Que a campanha, as eleições eram em janeiro e a campanha começou em dezembro. Eu estava totalmente imersa na campanha americana, nas eleições americanas que foram em novembro, e nós estava ali à espera de não começa a campanha, daqui a 2 meses não se fala no assunto. Ou seja, só mesmo muito no final de dezembro e início de janeiro é que se começou efetivamente a fazer uma campanha, enfim, ainda por cima com todos os problemas que houve. Ou seja,
nesses países que estamos aqui a fazer referência, a campanha começa a partir do dia em que o candidato é eleito. A partir daquele dia começa a campanha para as eleições seguintes. Desculpa. Talvez o que está-se a ouvir tudo mal, não se consegue ouvir. Sandra, não se consegue ouvir. Ana, tu estás aí com feedback ou algo assim? Não, estamos a ouvir vozes. Eu vou ter do lado da Ana, sim. Está a fazer feedback. Eu vou ter que... Eu acho que tu tens que me tirar, colocar no mudo. Sim. Ok, então vou fazer isso. Já está. Consegues ouvir agora? Ana? Pronto, a Ana está no mudo, mas já ouvimos. Mas ela trouxe aqui um ponto de vista interessante. Enfim, nós já tínhamos falado mais ou menos sobre isso, mas o que ela disse, o que diz a Ana, é interessante no sentido de que esses candidatos são o que são, não apaixonam, não trazem nada de novo, não dizem para que venham, vou-me deslocar para quê? Mas então, se as pessoas não se deslocam para eleger ninguém, então, mas que se desloquem pelo menos para dizer isso mesmo, não é? Eu não concordo, eu não me identifico com nenhum candidato, então eu vou votar em branco, que é para isso que o voto em branco serve. O que é que vocês acham? Não sei, se existe falta de motivação para as pessoas votarem, se calhar deveria haver um estudo de contornar essa situação, as pessoas indicadas para o efeito, para que se encontre uma solução para motivar as pessoas. Se os políticos não são transparentes, como há pouco disseram, nos seus discursos, devem usar políticas mas não somos nós que também, não vai ser aqui eu a dizer que o político vai ter que ser muito mais transparente do que aquilo que tem sido o seu discurso. A educação cívica é importante nas escolas, ponto assente. Os debates, como disse a Helena muito bem, os debates em casa, entre família, entre amigos, é importante para revitalizar o patriotismo, porque a falta de patriotismo é que leva à falta daquela paixão. Eu quero o meu país ali, eu tenho orgulho no meu país, eu tenho orgulho da minha cultura, eu tenho orgulho no Portugal que é. Falta isso. Eu consigo dizer, enquanto angolana, angolana luso, né? Mas eu consigo sentir isso em Angola. Eu tenho orgulho de ser angolana, eu tenho orgulho de ter nascido. Tens capacidade de voto, certo? Tenho. E votas? Este ano fui votar. Ok, este ano foste votar. Fui porque entretanto não exercia o voto porque não queria, por questões pessoais, não queria misturar, porque estava ligada ao partido, estava ligada às atividades da Casa de Angola, associações ligadas mais aqui no Porto. Está bem, mas isso... Sim, tudo bem, mas por questões... Sim, por questões pessoais eu preferia não misturar a situação, as estações. Ok, portanto, tu estás cá, mas com toda a tua, digamos, o teu interesse na política voltado ainda prevalece face àquele que tu vives todos os dias. Sim. Portanto, dou o meu contributo. Não me é irrelevante. Dou o meu contributo, sim, no país que me acolheu e em que me formei, como grata, né, que sou, mas tal como o meu percurso que fiz até então, mas tenho o meu interesse em Angola, obviamente. Ok, então e este ano foste votar por quê? Também foste contra o Ventura ou achaste que era urgente? Ou alguma coisa nova que surgiu e de repente começaste a sentir como fazendo simpatia de Portugal e eu sempre me senti parte de Portugal porque venho cá desde pequena a passar férias. É uma coisa que sempre houve uma ligação desde ter a idade. Depois porque gosto do presidente que temos cá, gosto. Tenho uma ligação com ele que, não sei, sou fã dele. Por outro lado, justamente pela consciência de que o ano foi o ano difícil, eu disse, o meu voto vai fazer diferença, porque todo mundo vai ficar em casa, os idosos vão ter dificuldades em se deslocar, por mais garantido que seja, convém garantir.
fazer a minha parte, para depois não me sentir com peso de consciência. Portanto, o candidato foi o que te moveu, não é? Foi o que te motivou para votar. Foi o candidato. É o candidato, independentemente, aliás, ele também não fez campanha, portanto, independentemente do que ele viesse a propor como plano de governação, no caso ele não é propriamente o chefe de governo, mas enfim, sabemos que tem a sua influência. Portanto, para ti, o mais importante foi, eu gosto desse candidato, eu me identifico com ele. Inspira-me, identifico, exatamente. Okay. Ele faz bem a Portugal e foste votar. Mas aí foste votar porque és fã dele, pessoal, imagina que... Sou fã dele. Mas não te importaste com as consequências da votação, porque a votação tem consequências, não é? Ou seja, a gente claro quando vota... Mas, entretanto, se formos a ver a ligação, o papel político que o atual presidente tem feito com as outras comunidades dentro da CPLP, eu acho que sempre vale a pena. Convence-me. Ok, portanto é o candidato. Pela atividade dele. A bater aqui na mesma tecla, não é? Dá uma impressão que essa questão do carisma dos candidatos parece que é bastante relevante e de facto eu confesso que eu fiquei bastante desiludida, a Sandra, não é? Pronto, não devo influenciar ninguém, mas eu fiquei bastante desiludida com as propostas, os candidatos que os partidos mandaram, não percebi, ou seja, até me pareceu quase que a gente começa a tratar o papel do Presidente da República com alguma banalidade, só isso é que justifica que eventualmente tenha mandado alguns candidatos que na minha ótica não estavam à altura. Mas ainda bem que existem então candidatos que acabam por atrair pessoas por votos. Portanto, essa questão é muito relevante. Comunicação, que no fundo é isso, não é? Política é comunicação, ele só sabes disso porque ele comunica, porque está omnipresente, porque está de facto em todo lado, quando é preciso. Portanto, isso para ti são fatores que te levam às urnas. Tudo num contexto, para mim, mais importante do que analisar quem não foi votar este ano é quem foi votar e porquê que foi votar, não é? Acho que de facto nada era propício, estava mau tempo, havia Covid, enfim, tinha um candidato que já a priori havia de ganhar, portanto quem foi votar certamente foi com um propósito. Tenho aqui mais duas pessoas a pedir para falar, mas eu queria antes de mais passar aqui à questão seguinte. O Brasil, no caso do Brasil e vários outros países do mundo, ainda é uma lista grande, têm o voto, aquilo que se chama voto compulsório, que eles chamam, ou seja, o voto obrigatório. Vocês, o que é que acham dessa solução do voto obrigatório? Acham que é viável ou isso põe em causa os nossos direitos? Helena? Não, eu sou contra. És contra? Eu não sou. Eu vivo numa democracia, lá está. Vou ser democrata a vida inteira, sou uma pessoa, como tu dizes, acérrima defensora da democracia e dos deveres e não das obrigatoriedades. Sim. Creio que o voto obrigatório iria levantar uma série de outros problemas. Mas porquê? Há outros países, até europeus, que vivem bem com isso. A Bélgica, o Luxemburgo... Sim, mas eu não posso, nós não podemos de todo comparar um povo português a um belga, não é? Como não podemos, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido para um português vir mudar a Constituição de forma agora a que o voto fosse obrigatório ia levantar uma série de problemas, porque o português tem uma limitação muito grande quanto o que é a liberdade. Sim. Porque para o português, e o que eu tenho ouvido agora, e há aqui uma coisa que ainda ninguém falou e que eu acho divertidíssima, que é: ninguém vai às urnas votar, mas todos vão para o Facebook dar opiniões. E isso, além de me assustar, percebo que existe um povo escondido, não é? Um povo mesquinho, que está ali por baixo e que os outros vão votar, os outros exercem o direito, os outros fazem, mas ele está sempre ali, não é? Está a ver aquela pedrinha que nós temos no sapato que nos incomoda, é sempre aquele vizinho que não votou, que não quer saber de nada. Sim. Mas ao menor problema ele vai e vem, eu bem disse, ou seja, nós temos aqui... Nós temos aqui um grave problema e tornar o voto obrigatório acho que seria um desastre. Mas porquê? Ou seja, isso ia levar, não sei, digam-me
Não votavam, as pessoas não Sandrina, votavam. Eu acho que é um bocado antidemocrático. Se tu estás numa democracia livre, em que tu podes exercer o teu voto, em que tu podes escolher em quem queres votar, em que tens uma certa liberdade, obrigarem-te a votar, tudo o que é obrigação vai um bocadinho contra este sentido de democracia. Mas nós, neste momento, estamos a viver situações de obrigação, certamente por um motivo importante, mas esse não deixa de ser tão importante, não achas? Neste momento, nós estamos privados de liberdade temporariamente, imagina que seja uma situação temporária. Mas isso é por um bem maior, é um bem maior. Não, mas então, uma situação de saúde pública, em que nós percebemos, e mesmo assim, 45, acho que foi 52% das pessoas saíram à rua na sexta-feira. 80% disseram que foi a loucura na sexta. Está bem, mas pronto, isso já é o desgaste da situação. A verdade, porém, é que durante muito tempo nós fomos muito bem mandados, andámos em casa, bom, quem não andou ali muito disciplinado, mas sujeitámos-nos a uma situação que sabíamos que era limitadora dos nossos direitos, mas que era necessária para nós. E, portanto, o problema das obrigações a forma como eu vejo a democracia e a forma como eu sinto que ela está a ser afetada por todo esse desdém, de certa forma, que tem sido o nosso comportamento, a mim parece que pode ser considerado como uma situação de emergência e que, eventualmente, durante dois ou três sufrágios, a gente esteja obrigada a ir votar só para talvez conseguirmos recomeçar e ganhar gosto outra vez pela política, as pessoas se deslocarem e perceberem, porque é que não optar, porque o que nós estamos aqui a fazer é negar-nos a optar. Portanto, nós estamos o problema da obrigatoriedade como é que vamos sancionar, como é que sancionamos, ou seja, o problema de uma coisa de ser obrigatória é qual é que é a sanção que vai existir por não ir. Ou seja, eu não vou votar e o que é que me acontece? Bom, no Brasil, o que é que acontece, Cláudia? Conta-nos o que é que acontece no Brasil quando as pessoas não vão votar. Pronto, antes de responder incisivamente sua pergunta, eu vou dizer... Pode falar mais alto, por favor. Antes de responder a sua questão, eu vou te dizer que aí eu estou vendo que existe duas naturezas do voto, né? Tem gente que olha o voto como a livre escolha. Continuamos a ouvir mal, querida. Tá mal? Melhorou agora? Tá. Pronto. Eu estou vendo aqui opiniões que veem o voto como livre escolha e outros que veem o voto como poder-dever. E eu sou uma das que vê o voto como poder-dever. Por quê? Porque o ônus que o eleitor tem de votar obrigatoriamente, ele é mínimo em relação aos benefícios que o processo eleitoral traz para a sociedade. Também eu vejo, com relação a essa questão, que o voto obrigatório não pode ser obrigatório o voto, porque interfere na livre escolha, na democracia, mas depois todo o resultado que se tem do processo eleitoral, feituras de lei, a organização administrativa, é obrigatório pagar impostos, é obrigatório uma série de coisas, de leis que se a gente não fizer, tem penalidades. Isso é resultado do quê? Do processo político eleitoral. Sim. Porque nós somos representados e, a partir daí, vem as penalidades. No Brasil, se a gente não votar, o que acontece? Você fica impossibilitado de emitir passaporte e carteira de identidade, que é o cartão cidadão. Não viajas. Não viaja e você não tem... A carteira de identidade vence a cada 10 anos, por exemplo, você não pode renovar se você não tiver a quitação eleitoral. Depois, os funcionários públicos, eles ficam impedidos de receber vencimentos? Lá. Mas isso na prática acontece mesmo? Exatamente. É só pagar a multa. Veja lá. Vamos lá.
Você pode, não é só, o processo é o seguinte, você tem que, se você não justificar o seu voto 60 dias depois... Justificar, isso. Exato. Primeiro você justifica. Se a sua justificação foi aceita, tudo certo. Se não foi aceita, se não houve, você vai pagar a multa. Mas se você ficar 3 turnos sem votar, 3 eleições sem votar, o seu título é cancelado. Ok. Com esse cancelamento, você não tem o certificado de quitação. Ok. Mas também, é obrigatório o voto e o recenseamento também, não é? É obrigatório. Renovar a matrícula numa universidade, por exemplo, você não pode. Né? Sendo ela pública ou privada. Por exemplo, alguma quitação do IRS, que corresponde lá no Brasil ao imposto de renda, também você fica impossibilitado de fazer. Então, é bem restrito a questão do voto, e no Brasil a sociedade não há uma resistência. É óbvio que a voz... Bom, mas com essas sanções todas nem eu resistia. Okay. Mas eu aproveito. Mas também não quer dizer que o voto seja que tenha resultados, que tenha um bom resultado, porque o voto, um bom resultado? Em termos de votação, por exemplo, o Brasil... Em termos de escolha, queres dizer? Exatamente. Exatamente. Nós aqui... um pouquinho mais alto, querida, acho que isso está um bocado difícil. A escolha acaba por não ser... a escolha que foi feita, por exemplo, nesta situação no Brasil, é uma escolha, eu não sei, então se há 100% se não há abstenção no Brasil, não estou dentro dessa lógica, mas 100% de votação no Brasil é quanto... Não, mas também vejamos, que é o que eu saiba, desculpa, Cláudia, o que eu percebi, também há exceções, são a partir dos 18 anos, até os 70 anos, as pessoas iletradas, enfim, analfabetas podem não votar, não é? Há uma série de exceções. Exato. Certo? E esse último ano nós tivemos 20% de abstenção no Brasil. Okay. Isso corresponde dos 147 milhões de eleitores aptos, apenas 34 milhões não votaram. Ok. Essa abstenção ela está ligada muito mais às pessoas que têm o grau de escolaridade equivalente ao ensino secundário aqui em Portugal e a homens solteiros, principalmente. Ou seja, os homens não vão votar. A abstenção está muito mais ligada a isso. Uhum. Com relação à escolha, né, que a escolha, nem sempre o resultado. Se a gente não... isso faz parte da democracia. O que eu vejo é o seguinte, olha, fulano é obrigado a votar e se ele é obrigado a votar, ele não vai fazer uma boa escolha. Eu simplesmente não vejo assim. Eu vejo, se eu sou obrigada a fazer alguma coisa, talvez eu tenha um pouco mais de interesse em pelo menos saber, né, o nome ou procurar saber. Com relação à escolha no Brasil, isso é muito difícil falar aqui. Bom, mas também, se calhar não vale a pena levantarmos essa questão da escolha. Com relação à escolha, né, o Brasil basicamente, temos 2 partidos maiores, né, temos mais ligado à direita, mais ligado à esquerda. Então, aquele pêndulo Claro. Ocorre, eu acho que não é como em todo lado, né? Não há assim tanta escolha quanto isso. Vou só insistir um bocado no Brasil, porque de facto acho que é um exemplo que é muito próximo de nós, porque falam português, enfim, culturalmente há outros países em que o voto é obrigatório, mas enfim, não chamei aqui gente de todas as nacionalidades, mas a Ró, por exemplo, que está neste momento no Brasil, está em São Paulo. Ró, estás aí? Eu estou. Eu estou com problema no Zoom, vocês conseguem me ver? Não te conseguimos ver, mas me escutam? Nós conseguimos ouvir-te bem. Tá. Respondendo ali a Helena, complementando a Cláudia. Tu já podes, se quiseres, agora já podes ligar a tua câmara. Assim vemos, assim matamos as saudades do Brasil. Sempre a educação. Então, o resultado, o votar errado, ou deixar de votar, ou tudo, é educação. O que você disse dos homens, eu achei bem interessante, porque aqui muita gente, principalmente jovens, eles não votam, eles vão para a praia
porque a multa é muito pequena. Então, você volta dali uma semana, justifica-se, e está todo mundo na praia. Boa. E é o próprio jovem que fica, Helena, no Facebook, botando terrorismo nas pessoas. E é normalmente o pessoal que mora fora do Brasil. E que não vota nem aqui, nem onde mora. Portanto, os jovens não votam. Então, aí é como em todo lado, não é? Não estou dizendo que todos, mas você tem esse problema. Mas, para mim, a base total do Brasil é a educação. Mas eu queria saber de... Aí a política fica muito fácil de manipular as pessoas. Claro. Claro. Diz-me uma coisa, obviamente. Só para contribuir, a abstenção maior está entre jovens, como a Robin falou, entre 29 e 40 anos. Sim, e aí já está um jovem mais velho, homens, né? E homem. Portanto, os homens, sabe, grandes comodistas. Nós já vamos com os jovens, qualquer dia o jovem é criança, jovem e terceira idade. Eu acho que o adulto... Não é? Porque até 40... Mas o que eu queria saber da Rô, que está aí no Brasil, quero aproveitar essa oportunidade, que é, quando vais votar? Vais votar porque é obrigatório? Vais votar... Aliás, tu votas sequer? Eu voto para presidente, porque eu estou quase 20 anos fora do Brasil e eu só voto para presidente. Então tu podes não votar pelo facto de seres residente no estrangeiro? Eu nunca deixei de votar. Mesmo, por exemplo, eu saio, se eu estiver em algum lugar, eu vou onde está meu título e voto. Mas podias não votar, certo, no presidente? Claro que eu poderia, mas eu acho um absurdo a mulher não votar. Eu acho um absurdo, porque nós tivemos mulheres que morreram tentando ter o direito ao voto. Inclusive, tem filmes ótimos, um em inglês, inclusive, que conta toda a história das mulheres que tentaram fazer tudo para votar e hoje as jovens, as meninas não votam. Vão, sei lá, vão para a praia. Eu acho que a maior parte das meninas, como você está a dizer, dão a liberdade como garantida. E também o tal excesso de informação que se torna um pouco em desinformação, muitas delas nem sequer sabem que houve esse problema. Eu tenho, como já disse, não estava presente, uma enteada com 12 anos, e quando eu lhe explico que as mulheres não podiam votar, ela olha com ar de espanto, como é que é possível? Porque elas acham-se completamente igual aos rapazes, não há discriminação hoje em dia, pelo menos que perto de mim, obviamente que há, mas no nosso caso não há discriminação, portanto ela sente-se quase ofendida porque se diz que as mulheres antigamente não votavam, portanto essa ignorância... Concordo com você, elas estão na liberdade. Essa ignorância que se falava há pouco tempo passa muito por casa, porque as pessoas não dizem o lugar da mulher continua ainda a ser a cozinha, ou sei lá, whatever, que por acaso eu gosto de lá estar e ninguém me manda para lá. Mas pronto. Já agora uma curiosidade engraçada, a propósito disso das mulheres, não sei se vocês sabem disso, mas a primeira mulher que votou, logo no primeiro sufrágio, em 1911, foi bastante engraçado, que ela, na altura, só podiam votar os chefes de família. E partia-se do Exato, eu sei, essa história é giríssima. Essa história não é engraçada. E era só que a Constituição, enfim, a lei não dizia que o chefe de família tinha que ser homem ou mulher, tinha que ser chefe de família, e então ela aproveitou essa lacuna na lei e foi lá e apresentou-se e disse: vou votar, eu sou viúva, portanto sou chefe da minha família e por isso vou eu votar. Então foi engraçado, foi a primeira e depois, enfim, só depois... Mas não votou, teve que ir a tribunal, teve que ir a tribunal. E o juiz é que lhe disse, que autorizou, portanto, exatamente. Foi um processo ainda complicado. Foi um processo, então, como diz a Rô, isso foi uma luta tão grande, não é? Não é? Inclusive, eu vi uma série esta semana da televisão portuguesa que eu fiquei encantada com a postura da mulher portuguesa. Pode falar mais alto, Rô, por favor? Oi. Eu vi uma série da televisão portuguesa essa semana que chama-se Três Mulheres. Sim. E fiquei encantada com a atitude das portuguesas. Sim. Que as portuguesas são mulheres muito fortes. Tiveram uma história de política, de ditadura, teve no Brasil, mas eu não sei, eu achei, vendo isso e comparando as duas, eu achei essa de Portugal muito
bem conduzida, as mulheres fizeram muita coisa, e eu achei a minissérie de um primor absoluto da televisão portuguesa. Uau. Chama-se Três Mulheres. Passou para vocês aí, eu acho que Sim, em 2000. Passou. É sobre a Senua Cassis, que criou a editora, não é? Sim, e que, aliás, eu tenho uma coisa que eu acho muito triste, porque ela criou essa editora no meio de uma ditadura. Sim. E ela é lembrada até hoje pelo relacionamento dela com o Sá Carneiro. Sim. Quase ninguém fala, né, da editora. Sim. Uau. Trouxe a Mafaldinha cá para Portugal. Então, você vê como ainda estamos sempre tendo que justificar alguma coisa. E ela continua conhecida como a amante dele, a companheira dele, e não como a mulher que desbravou e montou uma editora fabulosa em Portugal. Uau! Foram outros tempos, mas essa luta é uma luta que ainda vai continuar, né? Ei, vai continuar, vai continuar. Está longe de estar terminado. E felizmente agora andamos muito mais focadas na história dos assédios, dos Me Toos e companhia, mas que não são irrelevantes, sem dúvida, não é? Então, já temos muitas lutas para combater aqui, não é? E eu acho, precisamente por isso que eu acho que nós, como já temos esse espírito de combate, porque a vida bem que nos obriga a combater em todas as frentes, acho que esse era mais um combate que seria engraçado nós travarmos, que é nós temos... Mobilizar mulheres para votar. Mobilizar as mulheres e as mulheres mobilizarem as famílias, porque as mulheres têm essa capacidade de mobilizar, não é? Eu se digo as minhas filhas são umas queridas e têm vontade própria, mas certamente que se eu trabalho a minha família durante um certo período de tempo em casa, eu acredito que tenho a capacidade de persuadi-las para ir votar. Portanto, este é, no fundo, é esse o desafio que depois disso, quando fizer o follow-up daqui da nossa reunião, é disso que eu quero propor. Quer dizer, nós temos que fazer qualquer coisa. Eu acho que não podemos estar a olhar passivamente para a situação, porque imaginem que nós agora, é verdade que ainda bem que é um presidente até no seu estilo até consensual, mas imaginem agora que nós, quando se elege um presidente, é preciso para 10 anos. 10 anos. Quer dizer, não irmos votar para alguém que ter muito cuidado com o que vem para aí. Diz? Nós temos que ter muito cuidado com o que vem para aí, neste momento está a alastrar um problema muito grave, que é o problema da extrema-direita. Eu foco muito isto, porque é um tema que me preocupa de sobremaneira. Qualquer extrema-direita ou extrema-esquerda, não sou de extremos, gosto muito do Centro, e está-me a assustar muito, e acho que é um problema que está a alastrar. Agora tivemos em Espanha, foi gravíssimo, e creio que se não fizermos alguma coisa, podemos ter esse problema daqui a uns anos muito sério, cá em Portugal. Enfim, também vejamos, é que esse país, quem nos governa também não tem todos os poderes assim desta forma, não é? Existe sobretudo o presidente não tem poder nenhum para nos governar como bem entende. Também não é assim. Eu acho que também é uma eu não diria que seja um falso problema o surgimento dos extremos, mas se calhar agora vamos votar nas legislativas, demasiada importância na medida em que, efetivamente, para as medidas, para as ideias do candidato terem alguma eficácia, elas ainda têm que passar por todo um sistema democrático, nomeadamente pela Assembleia, enfim, outros instrumentos que existem, antes de eles surtirem efeito sobre nós. Portanto, não sei se não estamos a focar demasiado, que é aquilo que, no fundo, esses candidatos querem, é que a gente nos preste atenção, mas estamos a focar tanto, mas não sei se não seria um falso problema. Eu só não estou de acordo com o que estás a dizer. Tudo no nosso sistema político. Uma razão muito simples, as minorias têm voz. E há casos na Europa em que a extrema-direita ganhou grande, não estou a falar do Presidente da República, obviamente, o Presidente da República é só um voto, não é? Nem sequer é uma coisa, para Portugal nem sequer é uma coisa muito importante. Eu acho que é um voto neste momento de respeito e de consideração a uma pessoa que eu me orgulho de ter como Presidente da República. Não é? Agora, nós quando se vota em partidos, estamos a votar para a Assembleia.
E temos vários países do mundo onde o voto da minoria faz a diferença. E aí temos um problema, portanto, eu acho importante votar e votar em consciência, portanto, votar bem. Por isso é muito importante passar essa mensagem. Isso faz-me, desculpa cortar-te, Helena, faz-me voltar a uma questão que eu não fiquei aqui completamente esclarecida sobre a vossa opinião, que é a história do voto em branco. Então imaginem agora um cenário em que o voto em branco, as pessoas até decidam mobilizar-se, já que essas senhoras chatas andam aqui a dizer vai, votem, a gente vai lá votar. Mas eu não me identifico com nenhum desses candidatos, eu vou votar em branco. E os votos em branco passam a representar que sejam 30%, 40% da votação. Hoje, de acordo com a legislação vigente, o que acontece é que estes votos não são sequer contados, eles são equiparados aos votos inválidos. É como se tivesse chegado lá e dizer, olha, o Ventura é um estúpido. Pronto, isso é invalidado. E então, os votos em branco, que são na realidade uma manifestação, é um voto, estás a votar é um protesto, hoje em dia não são considerados, portanto, de acordo com a lei portuguesa vigente. Vocês acham que o voto em branco, se passasse a ter relevância, ou seja, passasse a ter consequências, sejam elas quais forem, seja dependendo da percentagem, ou invalida as eleições, ou faz com que no Parlamento, no caso das legislativas, eu já vi essa proposta em algum lado, parece um bocado disparatada, mas se calhar não é tanto, que é quem proponha que o voto em branco passe a representar lugares no Parlamento, ou seja, lugares vazios. Enfim, eu acho que se calhar é um instrumento para todas as pessoas que não se identificam com, porque parece que este é um mal comum. As pessoas não se identificam com as propostas que há para aí, pois há as outras que não querem votar, mas há quem não se identifique. Então, se a gente for votar em branco, pelo menos estamos a garantir que eles vão passar, se calhar vão passar, mas não foi por falta de participação minha. Eu quero que fique bem claro, enquanto cidadã, afinal de contas, até que sou eu que os pago, ainda por cima. Isso é que é extraordinário, eu acho que nós não temos essa consciência, muitas vezes, que nós, ainda mais, somos nós que pagamos essas pessoas para lá estarem, para trabalhar para nós, não é? Portanto, não seria o caso de nós irmos dizer, ok, eu não me identifico, chego lá, ponho o voto em branco, digo, olha, vocês até podem se esforçar, poderão se esforçar, mas eu não me interessam. E por lá, imagina que no universo nós estamos a falar de 12 milhões de cidadãos. Se houver 3 ou 4 que dizem não me identifico com as propostas, alto lá, alguma coisa, isso merece ter consequência. Hoje em dia nem sequer é considerado a efeito estatístico. Portanto, o que é que vocês acham disso, eventualmente? Da valorização do voto em branco? Eu vou dar a minha opinião, porque depois vou ter que sair, que eu tenho uma formação às 6h30. Eu acho que muitos votos em branco têm que soar um alerta em tudo o que é poder de decisão e em tudo o que é partido, porque é sinal que as pessoas votam, se dão o seu trabalho de votar e de colocar um voto em branco, é que realmente algo não está a funcionar. Eu acho que é muito mais interessante nós colocarmos um voto em branco do que um voto nulo ou uma abstenção, porque um voto nulo é gozar com o povo. Exatamente. Uma abstenção é eu não quero saber, decidam vocês. Um voto em branco é o manifestar que algo está mal e que eu não concordo com ninguém, mas pelo menos eu fui dizer isso, é a minha forma de dizer isso, é a única forma que eu tenho de dizer isso. Mas é preciso que isso tenha alguma voz, não é? Portanto, pronto, deveria ter outro. Eu acho que se os votos em branco ultrapassassem uma percentagem, deveria haver aqui alguma medida de se refazer o voto ou... não é? Não sei, não pensei nisso para dizer assim, olha, devíamos fazer isso, mas deveria de haver consequências, obviamente que sim, porque isso é muito grave. Não é? Pois, eu vou-me despedir, olha, adorei. Querida. Obrigada, Helena, obrigada pelo convite. Sandra, obrigada pela bela anfitriã que tu és, por esta conversa fantástica, e vamos fazer aqui a promessa que vamos tentar levar toda a gente a votar quando nós formos votar. Tá bem. E uma boa semana para todas. Adeus. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada por participar. Tchau, muito gosto. Beijinho. Tchau. Cláudia Neves, a parte dos votos em branco, aqui soa uma campainha no Brasil. Eles ficam um pouquinho preocupadinhos. Não que deem alguma coisa, mas é sempre um aviso sim, porque realmente se a pessoa vai até lá e vota em branco, e de novo você tem muitos jovens que não concordam com nada e vão e votam em branco. Ruta, os partidos ficam um pouquinho preocupados, mas aqui, para a gente ser escutado, o negócio está complicado. Exato, portanto,
Ruth, o que é que tu achas? Era uma hipótese, não é? Considerar validação dos votos em branco e respectivas consequências para que se melhore também a qualidade das propostas políticas que nos são apresentadas e eventualmente vai forçar os candidatos a trabalhar mais? Não sei até que ponto isso iria fazer moça. Acho que faz mais sentido realmente apostar-se se calhar num marketing de voto, não é? Do que propriamente valorizar os votos em branco por si só já são um sinal que a população está descontente, e é uma coisa... Se não tem consequência, o pessoal... Não? Mas não tem consequência, como não tem consequência as pessoas não irem votar, como não tem consequência as pessoas rasurarem o boletim de voto como tanta gente faz. Eu acho que a solução vem muito mais de raiz, não é uma coisa instantânea que nós possamos agora de repente encontrar uma solução mágica, porque eu acho que isso depois ia também para o sistema eleitoral português. Acho que não sei até que ponto iríamos conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, lugares em branco na Assembleia, o que é que isso ia significar? Não sei, sinceramente. Bom, isso é uma das propostas que havia, mas imagina que se tenham que repetir eleições ou que, de facto, enfim, eu acho que tudo é válido, mas sendo uma situação urgente, há propostas concretas que devem ser apresentadas. E eu, se me perguntasse a minha opinião sobre o voto em branco, eu sou muito favorável, porque eu penso que o voto em branco, desde que tenha consequências, porque de facto as pessoas também não se deslocam para ir votar em branco, se sabem que depois aquilo não conta para nada, né? Não faz sentido nenhum. Senão, para isso estão os votos inválidos e a abstenção e tal. Mas de facto, dependendo da consequência que for atribuída, da repercussão, pode ser uma solução para fazer, pelo menos, melhorar o discurso político. Que eu acho que é muito disso que estamos aqui a falar, não é? Esse pessoal, é tudo o mesmo, dizem todos a mesma coisa, depois também não cumprem com as promessas. Enfim, acho que houve um certo corte, uma certa ruptura das pessoas com os políticos. Eu já começo a achar que não é contra a política, mas é contra os políticos que nos representam, que há muitos anos que são os mesmos, há muitos anos que são os mesmos partidos, as mesmas organizações, e de facto para eles não irem votar 6 milhões, 7 milhões de pessoas não faz mal, e quer dizer, portanto, um governo que é nomeado por uma minoria de pessoas, até que ponto é que tem legitimidade, não é? Mas se estas pessoas não se foram manifestar, muito bem. Mas se elas foram manifestar e cujo voto em branco, para o caso daquelas que estejam indecisas, que não se identifiquem com as propostas, se isso tivesse consequências que, de certa forma, afetem o resultado das eleições, talvez aí a gente conheça uma melhoria nos candidatos e nas propostas que os candidatos não fazem, porque de facto é por ser lamentável, não é? A gente olha para a televisão e diz, mas o que é que ele anda para aí a dizer? E, tal, e agora vem-me esse Ventura, e agora vem-me aquele, e agora vem-me esse Gaito, como é que é o nome? Enfim, dá a sensação... A questão da mobilização, ou seja, das campanhas, também talvez seja... Eu não vou me alongar muito, muito mais, está bem? Porque eu acho que demos aqui uma volta interessante. Mas a questão das campanhas e da representatividade. A representatividade parece-me também ser um ponto, porque eu estive a conversar com várias pessoas de várias origens, portugueses de várias origens, e o que me disseram foi, sim, sabes que eu até venho num país em que temos a cultura de voto e não sei quantos e tal, mas eu não me revejo nestes candidatos, assim como jovens, não é? Colegas das minhas filhas, amigos, estes candidatos não me dizem nada. Se calhar não seria a altura também de rejuvenescer a classe política, de levar para lá, sem obviamente pôr em causa as pessoas mais maduras e com outro tipo de experiência, outro tipo de propostas a fazer, mas não acham que eventualmente rejuvenescendo um bocadinho não seria o caso, porque nós temos muitos jovens e os jovens não vão votar, então nós temos aqui uma grande abstenção por parte dos jovens.
Não seria o caso dos jovens se identificarem com candidatos mais jovens também, que falam... Esse é um trabalho bem grande, porque quando você tem um jovem que se desponta e que quer ser candidato, ele vai se desiludindo já na campanha. Porque você tem todo esse exército de gente mais velha atrás, que são os mesmos. Tem até uma charge muito bacana, que o político está sentado na cadeira e ele cria raízes igual a árvore, e nunca mais ele sai. Então, você tromba com esses, e vários jovens até têm uma vontade política, mas chega assim, daqui a pouquinho ele já se desentusiasma. Porque o negócio é tão profundo. Eu, há pouco tempo, quando foram as eleições nos Estados Unidos, estive muito atenta. É um país que eu gosto imenso e acho que tem opostos, tal como o Brasil, que já vivi na vossa terra e adoro esse país. E uma das coisas que achei muito estranho foi sempre os candidatos à presidência faltar pouco, já estarem mais do que na idade da reforma, não é? Portanto, nós temos presidentes nos Estados Unidos com muita idade. E o que me foi informado foi que há um bloqueio dentro do partido, no caso dos democratas e dos republicanos, que eles próprios bloqueiam o acesso às pessoas mais jovens porque são lobbies que são criados durante anos e anos e anos e anos. E a política, depois de tudo o que a Ossanda disse, eu acho que a política tem vindo, no seu geral, a desgostar as pessoas, a classe política. Eu vi uma série muito interessante, já que falou em séries de televisão, que chama-se Borgen, que é acerca de uma primeira-ministra da Dinamarca, que é fabulosa, para quem gosta de política aconselho vivamente. É uma série que se come-se a série. Porque a política é suja, não é? A política não é limpa. Se dentro de casa todos nós somos um ser político, portanto, se nós em casa a nossa política é limpa, portanto, a política é suja. E o que acontece é que as pessoas desiludem-se, os cargos não são bem pagos, na maior parte das vezes, abre portas a uma grande corrupção. E obviamente que a partir quando uma pessoa se vai, eu estive ligada à política, trabalhei em câmaras durante muito tempo, e eu via o horror que aquilo, tive que sair, porque não era de todo o meu, eu sou uma pessoa muito direta, muito frontal, aquilo a mim fazia-me os jogos de cintura, fizeram muita confusão. Portanto, eu creio que ou se faz como se faz nos países do norte, Suécias, Dinamarcas, Finlândias, onde realmente a política é tratada como uma empresa e realmente os políticos são pagos por nós, têm contas a prestar, há qualquer problema, se demitem-se, têm honestidade, têm seriedade, enquanto não conseguir, e muitas mulheres no poder, Nova Zelândia, por exemplo, é um grande exemplo. Enquanto não houver isto, vamos continuar a ter este sistema político que, infelizmente, e cada vez as pessoas mais descrentes. E as pessoas mais descrentes, mais desanimadas. E se vocês pensarem a quantidade de fraude que houve nos currículos apresentados, é uma vergonha. Portanto, é assim, nós a olhar para esta malta toda que está na política, a nossa vontade é embrulhar tudo isto num saco, jogar fora e viver de novo, não é? Bom, não sejamos pessimistas, ou então nos candidatarmos, não? Eu não posso. Mulheres ao poder. Eu não posso, eu sou muito direta. Eu não ia nem ganhar para síndica. Eu era tipo, eu virava tipo André Ventura, virava Helena, era um drama, virava uma populista. Mas estás a ver como é que funciona ali a tática do André? Só falamos nele. Funciona? Não, o André foi um choque, mas para mim foi um grande alerta. E as outras forças políticas finalmente sentiram que não estavam a fazer coisa nenhuma, que estavam a fazer uma política amorfa. Claro. Uma política desinteressante, sem ser chamativa, sem ser apelativa ao voto, sem interesse nenhum.
e pronto, e surgiu, claro que não surgiu da melhor maneira, porque não tenho a melhor das opiniões, mas surgiu, veio, é como aquela criança, no fundo, nós temos 5 filhos, mas há um que está sempre a fazer uma birra. Sim. É desse que nós nos lembramos constantemente, porque está sempre a fazer birra. Os outros portam-se lindamente, têm notas ótimas, desse nós nunca nos lembramos, mas o que faz birra, esse está sempre lá. Então quase estás a patrocinar aqui o populismo, não é? Não, mas eu sou totalmente contra o populismo, obviamente, mas senti que em Portugal houve uma necessidade de abanar as estruturas e vimos que realmente em Portugal é perigoso uma situação destas, porque as pessoas seguem os populistas sem se informarem. Como tu dizias, as pessoas não iam ler os programas, eu dei-me ao trabalho e não voto nunca, voto por... Mas o populismo é no mundo inteiro, é bonito é um fenómeno de escutar. Mundial neste momento. É bonito de escutar. É um fenómeno mundial, exatamente, pelas razões que já foram apontadas aqui, que é o desinteresse das pessoas. Vem uma pessoa do nada e diz 3 coisas, uma banalidade qualquer, e eles todos sim, mas não apresenta nenhuma solução, e pode ser problemático, como estamos a ver em países como o Brasil, como os Estados Unidos e como outros no mundo inteiro, mas pronto. Você falou das mulheres no poder, e principalmente na Europa, lá em cima. A mulher, hoje, inclusive, saiu no jornal daqui, ela cumpre tudo o que ela prometeu na campanha. Sim. E é uma está a falar da Nova Zelândia? Irrisório. Não, todas as mulheres que fazem a campanha, elas cumprem o que prometeu na campanha. Sim. Ao contrário dos homens que não, que divergem a coisa. E a mulher ainda é bem pequena a percentagem de política, né? Pois, é verdade. E eu preciso saber mais uma coisa. E isso acho que a Esperança pode nos ajudar. Como é que vocês... Eu quero saber, tu já me disseste que votas porque te identificas com o candidato, mas imagina, nós temos agora eleições autárquicas estão marcadas para ir para setembro, outubro, não é? Julgo que é para outubro. Setembro, outubro, sim. E essas eleições têm uma vantagem, toda a gente que mora em Portugal e que gosta de Portugal pode ir votar, praticamente. Toda a gente não é bem assim, mas pelo menos os europeus podem, os brasileiros, os cabo-verdianos, enfim, há aí os acordos de reciprocidade que permitem que em certas eleições, nomeadamente em alguns casos nas autárquicas e noutros nas legislativas, eles permitam a pessoas residentes cá, a partir do momento em que reúnem uma série de requisitos e porque fazem parte daqui de Portugal, que elas possam eleger. No entanto, eu tenho aqui os dados do recenseamento e, por exemplo, cidadãos europeus recenseados estão 12 mil, bom, e que não é surpreendente, porque eles também estão muito próximos aqui dos seus países, então, e as coisas funcionam muito bem ao nível diplomático, ao nível dos consulados, e então acabam por conseguir votar nos seus países, não sentem grande necessidade de votar aqui, mas depois todos os outros estrangeiros, então, todos os outros cidadãos estrangeiros que normalmente têm capacidade para votar, só têm 15 mil recenseados, ou seja, é irrisório. As pessoas, os portugueses do estrangeiro, assim eu vou chamar, que vêm de fora e que escolheram Portugal para morar e que a maior parte deles adora isso e está aqui, nem sequer se inscrevem para votar. Mas isso é porquê? Porque não sentem que há lá uma voz que vai falar por eles. Tu sabes alguma coisa sobre isso, Esperança? O que é que tu sentes? É assim, quando me falaste e fizeste esse convite, a primeira coisa que eu fiz, além do pessoal que me rodeia, foi fazer umas chamadinhas e perguntar: vocês votam? Se não votam, porquê? Abstêm-se, porquê? Votam em branco, porquê? E a maior parte das respostas, do feedback que eu tive foi: não há motivação. Mas o que é isso? Não há motivação? Isso é muito fácil. Não há motivação no sentido de, enquanto cidadão cá em Portugal, tu cumpres com as tuas obrigações, mas tu cumpres com os teus deveres, no caso, pagas o IRS, os impostos ao Estado, mas existem desvantagens, existem situações que não ajudam as pessoas que estão cá residentes e que não as abrange, por exemplo. A não motivação, é isso? não, a motivação é não se identificam
E eu acho que as campanhas eleitorais, quando são feitas, o programa não cativa e não reflete esse grupo de pessoas. E por aí depois vem o jogo de interesses. Parece que estamos aqui a usar-nos uns aos outros. Vocês dão uma coisa, eu dou aquilo que posso, nesse caso a mão de obra, e eu usufruo do passaporte em que entro e viajo por aí sem precisar de ficar numa passar as fila. filas, não é? Sim, no CEF, é terrível. Mas imagina, portanto, isso é uma questão, acho que esse é outro tema que se calhar pode ser para outro webinar, francamente acho que sim, porque esta história da integração tem muito que se lhe diga, porque eu acho que toda a gente perde. De facto, Portugal anda a atribuir naturalizações a montes de nacionalidade, no caso português, a montes de pessoas, mas tenho a impressão que não aproveita, não é? Também. Exatamente. Não tira proveito dos novos portugueses que surgem, enfim, e acho que isso é todo um outro tema. Mas pronto, dizias, então o que tu dizes ok, essas pessoas não se revêem, não sentem que não fazem parte, não estão integradas, a política não é dirigida, não é direcionada para elas e por isso não vão votar. Não vão votar. Mas também devemos ter atenção que no censo... voltarmos à questão da representatividade. Em termos de votação, claro que existe um número de residentes que votam, né? Que fazem voto. E eu tive essa curiosidade hoje à tarde. Nos últimos resultados em que houve uma baixa significativa de votantes, sim, eu gostaria de saber, se possível, desses votantes, quantos foram residentes com dupla nacionalidade? Se é possível ter essa informação. Ok. Porque eu queria fazer esse discernimento, para poder ter algum dado mais concreto e poder... Então vai ficar para o próximo webinar, não é? Sim. Ok. É possível saber, sim. E é um assunto interessante. Não é? É mesmo, porque não são poucas pessoas. Vocês têm noção de quantas pessoas receberam a nacionalidade, por exemplo, em 2019? Portanto, antes o Covid foi 2020, não é? Exatamente, 2019. Pá, 25 mil. Há uma coisa interessante que 25 mil? Eu gostaria há uma coisa interessante que eu acho que era a pensar a fazer outros webinars, era se vai existir alguma diferença entre os votos e a importância do voto e as pessoas a irem votar antes do Covid e depois do Covid. Eu acho que nas próximas eleições, quando for para eleger finalmente o governo, não é? Depois de termos tido este governo onde as pessoas não podem sair, todas estas limitações, as pessoas estão de acordo, outras não estão, já dizem que estamos a viver numa ditadura, enfim, aqueles disparates do costume, se as pessoas vão se importar e perceber que o voto delas é importante para que realmente quem está no governo tenha sido eleito por ela e não por uma minoria, não é? Então, ou seja, que as pessoas percebam que quem está no governo e quem está a tomar estas atitudes, na minha opinião, umas coisas bem, outras mal, ninguém é perfeito, mas se vão realmente pensar assim, espera aí, se calhar é melhor eu ir votar, porque numa situação de pandemia, numa situação de guerra, numa situação de um problema grave, onde tenha que haver uma forte influência do governo, quem é que eu quero ele que decide. Exatamente. É ele que decide. Bom, mas não vai a tempo, porque as eleições legislativas são em 2023, até lá com a bazuca, se calhar. As eleições legislativas são umas eleições também diferentes, porque as eleições legislativas são para nós elegemos quem nos é próximo, ou seja, eu vou eleger o presidente de Cascais, não é? Porque não, no caso, refere-se às autárquicas. Eu estou recenseada ainda em Cascais. As autárquicas, sim. As autárquicas, eu vou votar para Cascais, portanto eu vou escolher quem está à frente da Câmara e que faz um bom trabalho. Nós temos, por exemplo, câmaras comunistas de esquerda, comunistas mesmo, não é de esquerda, é comunistas, que seguram câmaras, seguram cidades, tipo Loures, durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Porquê? Não porque as pessoas daquela zona sejam comunistas, mas porque realmente fazem um bom trabalho. Okay. Eu acho que muitas sim, das vezes, mas não obstante... Como? Não obstante, a abstenção também tem crescido nas autárquicas. Tem crescido sempre.
Pois, mas aí eu percebo algum distanciamento para com um presidente que não tem grande papel na nossa vida, percebo para umas legislativas, porque a gente não quer estar a escolher e não quer ter o ônus da má ou da má escolha, no caso, mas não percebo para as autárquicas em que realmente esse diz mesmo respeito à nossa vida de todos os dias. Ou seja, é palpável, a nossa escolha tem uma consequência logo direta, né? No dia seguinte a gente já sabe. Não é? É assustador, um presidente de Câmara ou um presidente de Junta pode fazer toda a diferença na dinâmica de um bairro. Eu, por exemplo, tenho visto que foi eleito um dos melhores autarcas deste ano, que foi o presidente da Câmara de Cascais, que era um presidente que eu pessoalmente não simpatizava muito com a pessoa, e tem feito um trabalho absolutamente, não votei nele, tem feito um trabalho absolutamente maravilhoso. Portanto, ele a candidatar-se, eu vou votar, obviamente, votar nele, vou mudar o meu voto. E, por exemplo, assusta-me imenso a guerra que vai haver em Lisboa, porque entre estes dois candidatos fortes que agora estão a aparecer, e que houve há muita gente que concorda que o Medina fez um bom trabalho, outros que não, mas lá está, mais uma vez, temos que ir votar, tem que se votar, porque Lisboa vai sofrer tantas transformações por causa do Covid, não é? Que, mais uma vez, o apelo aos lisboetas, bem, se queremos começar por algum lado, podemos começar por votem em Lisboa, que realmente quem aqui está, que faz toda a diferença. O Presidente da Câmara é realmente uma personagem importante. Importante, exatamente. É um player com muita força, e que, pura e simplesmente, continua a achar que também nas autárquicas que as pessoas nem sequer querem saber se mudam a rua, se não mudam, se lavam, se não limpam, quem controla, quer dizer, e é à porta de nossa casa, não é? É muito complicado. Então agora tenho um desafio. Meus amores, quase para terminar. Vamos terminar? Eu vou terminar. Ok. Vou terminar, está na hora, já aguentámos aqui bem, ainda bem. Eu só quero uma resposta para cada uma de vocês. De todas as medidas que nós falamos aqui, havendo necessidade, imagina que nos é dado o poder de exigir a implementação de uma daquelas medidas que nós falamos aqui. Uma só. Qual delas é que vocês optariam? Eu vou-vos lembrar. O voto antecipado, voto por correspondência, voto digital, maior mobilização por parte de campanha, a representatividade, ou seja, ter uns candidatos mais mistos, mais representativos daquilo que é a população, a educação nas escolas, o voto em branco. Qual é que vocês implementavam, consideram que seria urgente para fazer mudar as coisas? Meu é sempre educação. A base de tudo é educação. Você tem no Brasil hoje, já que estamos em Covid... Desculpa, Ró, já vais desenvolver mais, como a Helena tem que sair, eu quero ouvi-la. Educação. Educação também. Sim. Beijinhos, minhas queridas, adorei. Tchau, prazer. Um beijo grande, nós vamos já também sair. Beijinhos, obrigada. Cláudia. Educação. Educação é a base. Mas isso, a educação leva muito tempo a implementar. Não. Mas é base? É base. Se não tem isso, nada funciona. Portanto, educação física. É o que nós estamos a falar, não é? Educação física, cívica e educação também através de grupos, de representatividade, por exemplo, mulheres. Ok. Representatividade, ok, muito bem. E educação. Esperança. Educação e representatividade dos grupos, nomeadamente também os grupos que são residentes com dupla nacionalidade. Ok. Ou seja, mais africanos, ou mais brasileiros, isso é um tema interessante para você fazer um outro bate-papo. Ok. Bate-papo mesmo. Esse bate-papo foi fantástico. Porque eu tenho um grupo de pessoas que moram aí e que realmente é como se estivesse em alfa. Exato. Não é? Impressionante. Tem gente que mora aí há 30 anos e continua em alfa. Pois. Não transferiu o título. Exato. Isso para mim é meio surreal. É meio estranho. Meninas, amei.
Muito beijo, obrigada, querida. Pode obrigada. chamar para o outro, eu vou. Tá bem, vamos organizar. Tá bom? Obrigada aos participantes obrigada. tão queridos que assistiram. Não falaram dessa vez, mas eu para a próxima vou fazer para toda a gente a falar e pronto. E assim, se calhar fazemos um debate ainda mais construtivo. Obrigada, minhas queridas. Tá? Obrigada, eu gostei muito. Tá bom. Obrigada, Sandra. Obrigada, Esperança. Obrigada a todos. Adeus Obrigada, a todos. Cláudia. Depois faço um follow-up, tá? Tá bem. Okay. Obrigada. Tchau, tchau. Vou encerrar.